Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com um dos casos que mexe com as redes sociais. Denúncia de maus tratos que tinha como palco uma loja de venda de roupa feminina em Luanda. As gravações postas a circular mostram mulheres a serem revistadas de forma indecente e fora dos padrões éticos. Tudo acontecia no interior de uma dependência comercial, que já foi encerrada pela Inspeção-Geral do Trabalho, depois de uma visita de constatação. A proprietária é de nacionalidade chinesa e está a ser investigada. A denúncia viralizou nas redes sociais. Neste vídeo, trabalhadoras angolanas de uma loja de roupa feminina passam por uma revista constrangedora. A empresária chinesa revista uma por uma. Toca no corpo das funcionárias, levanta as peças de roupa até que uma delas reclama da brutalidade. Para me mudar, ele puxa assim. Olha só o que você está fazendo. Não, você exagerar. Eu vou falar, calma. Judite da Conceição, de nome fictício, diz que nunca sentiu satisfeita com o comportamento da empregadora. No momento de sair, nós fomos revistadas, mal revistada mesmo. Mas não tirar roupa, era uma blusa, até o ponto de ver os biquíni. A chinesa é revista, essa chinesa está aparecendo no vídeo, não tem maneira. Com as funcionárias. Quando alguém está falando, não, Ana, não revista assim, vai gritar, sem maneira com as pessoas. Nós só falamos, já se juntamos com as colegas para falar isso, mas outras colegas sentem receio de perder o emprego. Às vezes uma ou duas pessoas não vai dar certo. Então pedimos sempre para se reunir, para não se dar queixa, não, vou perder o emprego, não sei. Diante da denúncia, o Serviço de Investigação Criminal foi à loja e constatou que, além do tratamento humilhante, as funcionárias da loja de roupa feminina estavam irregulares. E a questão teve a ver com o respeito dos direitos do trabalhador. É bem sabido que, nos termos da lei, o empregador deve tratar o trabalhador com consideração e respeito pela sua integridade e dignidade, motivo pelo qual aqui estamos. E o nosso objetivo foi apurar não só essa questão, mas também a questão do salário mínimo nacional, a questão da segurança social, a questão de várias outras nuances, como estamos a falar daqui da segurança e higiene no local de trabalho. E o objetivo é fazer com que os empregadores, não só privados, mas públicos, cumpram com aquilo que está plasmado na lei. Constatou-se sim que há situações, não de todos, mas há situações de prática de salário abaixo do mínimo legal, motivo pelo qual nós vamos, nos termos da lei, sancionar a empresa em causa por isso. Não só esta, porque nós estamos a fazer trabalho em várias outras empresas aqui e todas aquelas que tiverem transgressão relativamente àquilo que é a legislação laboral serão sancionadas nos termos legais da lei. A Inspeção-Geral do Trabalho informou que a inspeção vai continuar a investigação de maus tratos contra os trabalhadores angolanos. Hoje, vandalização de bens públicos. Polícia Nacional recupera cantoneiras que haviam sido retiradas de postos de alta tensão em Luanda. O caso envolve 2 detidos, também em destaque. Veja também nota final do Ministério do Interior sobre a transição e o comportamento da população durante a quadra festiva. Quilamba Quiache, quadro de saneamento básico, melhorias de 2023 e exigências para o ano que começa. Educação em Luanda, sistema ganha mais de 800 novos professores à luz do concurso público. Números no plano anual de endividamento e expectativas nas contas do futuro. Reportagem da semana, Luanda, rosto para o novo ano, conquistas no plano do reordenamento de comércio. Factos, a dimensão de factos. A justiça tem que ser feita, porque a dor que eu estou sentindo é muito. Comprometimento e rigor. Compromisso com a verdade. Esta parte tem muitos carros. O nosso distrito tem uma situação precária. Se nós não falarmos, não vai haver melhoria.
O governo está a trabalhar na proposta de salário mínimo nacional. 2024 seja um ano que traga a felicidade para todos os cidadãos angolanos. Inserção. Houve corte principalmente da rua. Todos os dias fazem exatamente isso para poder então conseguir sobreviver. Credibilidade e confiança. Girassol Jornal 2024. Januário, outra vez, boa noite. A Polícia Nacional recuperou hoje 300 cantoneiras que haviam sido retiradas de postes elétricos de alta tensão na sequência de atos de vandalização. O material estava escondido em acumulados de sucata e associadas ao caso estão 2 pessoas detidas. O SIC apresentou também hoje outras pessoas que estão envolvidas em crimes. É neste estaleiro de material ferroso, no bairro Porto Seco, município de Viana, onde foram encontradas cerca de 360 cantoneiras de postes de alta tensão. O diretor da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, Júlio de Almeida, explicou que estes roubos têm criado muitos constrangimentos na rede de distribuição de energia de Luanda. Estamos a sofrer, digamos, vandalismo e ao mesmo tempo sabotagem. Como se vê, tantas cantoneiras que estão aí ao chão foram recuperadas pelas forças de defesa e segurança, que naturalmente têm criado muitos constrangimentos a nível da nossa rede. Que uma das nossas torres foi ao chão porque foi retirado todas essas cantoneiras de sustentação à mesma torre. Portanto, esses são os prejuízos que nós temos tido. Júlio de Almeida apontou as zonas que mais sofrem com o roubo das cantoneiras. Notamos novamente vandalismo de uma outra torre, na mesma zona do 44, a torre 374, Zango Bita, na linha de transporte a 400 kV Bita Cambuta. Portanto, essas ações todas estão direcionadas mais para Luanda, sobretudo, com maior índice. A apreensão destes postos só foi possível mediante denúncia anônima. 2 indivíduos de nacionalidade angolana já estão detidos, segundo o superintendente Nestor Goubel. Isto ocorreu no dia 3, portanto, por volta das 14 horas. No quadro da Operação Barreira, portanto, foi possível os efetivos do DIP, em coordenação com os efetivos do PSOE e também do SIC e a Ordem Pública. No quadro desta ação coordenada de inteligência policial, foi possível proceder à detenção dos 2 indivíduos, portanto, presumivelmente envolvidos nesta ação criminosa, um de 37 anos e o outro de 57 anos. As cantoneiras foram deixadas dentro do estaleiro de material ferroso no bairro Porto Seco. Neste caso, essas cantoneiras são parte, digamos, integrante dos postos de 220 e 440 megavolts, portanto, e eles traziam para aqui com o objetivo de comercializar. Aliás, aqui é a grande indústria ou a logística que recebe este material, o que implica dizer que há muita procura e há, inclusive, encomendas desse tipo de material. E com este tipo de vandalismo, este tipo de crimes, acabam por criar aqui arrombos àquilo que é a economia do Estado. A nossa equipa seguiu para Cacoaco, na sede do Serviço de Investigação Criminal, onde foram apresentados 9 indivíduos, integrantes de 3 grupos de marginais que se dedicavam ao roubo de telemóveis no bairro da Samba e Maianga, como nos conta o superintendente-chefe de Investigação Criminal, Manuel Alaiua. Feitas diligências operativas nestes territórios, detectou-se efetivamente a existência de 3 associações criminosas que foram imediatamente desmanteladas e permitiu a detenção de 8, ou seja, 9 integrantes destas redes. Tratam-se das denominações RP, AR e também os Pumas. São jovens com idade compreendida entre os 20 a 22 anos. A preferência dos supostos bandidos eram os telemóveis de marca iPhone. Portanto, era o preferencial desses indivíduos naquela localidade. Tanto o SIC incidiu todas as suas ações, permitiu, para além de deter esses 9 indivíduos e desmantelar parcialmente 3 associações, permitiu também portanto, a apreensão ou recuperação de 3 telemóveis. Nota final do balanço da quadra festiva. O Ministério do Interior elogia, de forma geral, o comportamento e colaboração demonstrados pela população durante as festas de fim de ano.
O Ministério do Interior considera o período de transição como o mais tranquilo de que se tem registro, em função das poucas ocorrências. Efetivos da Polícia Nacional estiveram empenhados de 20 de dezembro a 2 de janeiro de 2024 numa operação denominada Oculianja. Durante estes 14 dias, que compreendem a época natalícia e a transição de ano, a incidência de criminalidade atingiu 2.060 pessoas, sendo registrados 513 casos de sinistralidade rodoviária. O Ministério do Interior reportou 17 mortes entre os dias 24 e 25 de dezembro e 20 pessoas perderam a vida de 31 de dezembro ao 1º dia de janeiro deste ano. Lamentamos pelas mortes que se registraram neste período, sobretudo os homicídios que foram praticados maioritariamente no seio familiar, com recurso à arma branca. Na mesma senda, lamentamos a morte em serviço de um oficial do Comando Provincial da Polícia Nacional de Benguela, ocorrido no dia 30 de dezembro de 2023, vítima de disparo de arma de fogo durante uma operação policial, endereçando as nossas mais sentidas condolências à família enlutada. Apesar destas perdas, Eugênio Laborinho assegura que o balanço é positivo em comparação ao ano anterior. Do ponto de vista de redução das cifras criminais, pensamos que nós cumprimos com o nosso dever. Estamos satisfeitos e a prova evidente são os comentários positivos em relação à quadra festiva 2023-2024. Os nossos parabéns mais uma vez e muito obrigado pelo empenho das nossas forças a nível do país, particularmente Luanda, que soube demonstrar mais uma vez o quão é tão importante cumprir com as ordens diretivas do comandante em chefe. Com este resultado, o responsável agradeceu a colaboração do público durante a época festiva. Comportamento exemplar adotado e pela colaboração prestada às autoridades que permitiram que a quadra festiva 2023-2024 decorresse sem grandes preocupações em termos de segurança pública. O titular do Ministério do Interior também apelou à sociedade angolana para obedecer às autoridades. Reiteramos o apelo aos cidadãos, no sentido de se absterem de praticar crimes e acatarem os conselhos úteis das autoridades para que o ano 2024 seja melhor que 2023. Durante a quadra festiva, a Corporação da Polícia Nacional realizou mais de 113 mil ações em destaque para igrejas, hospitais, locais de espetáculos, eventos desportivos, entre outros. Não temos pastor, o líder mais está a nos dar tiro. A pequena praça que nos mostraram não é apropriado para nós. Luanda. Estamos a vender aqui porque não temos praça, nos dá praça, nós vamos sair daqui da estrada. No meu ponto de vista, se nós estamos num sítio inapropriado para nós não vendermos, nós todos temos que sair. Rosto para o novo ano. Aconselho a estarem dentro dos mercados para que os clientes entrem nos mercados e venham comprar dentro. E aí estaremos mais seguros. Estamos disponíveis a receber qualquer vendedor que queira vir para o nosso mercado. Desafios vencidos a nível do reordenamento do comércio. Está bem seguro aqui, estamos bem controlados, aqui temos seguranças, não tem roubo, não tem nada, você sai à vontade. Com o programa do reordenamento do comércio, nós conseguimos transferir grande parte das pessoas ou dos empresários que exerciam venda do tipo grossista da zona urbana da cidade. Mudanças e obstáculos ainda por superar. Se deslocares até a hoje ainda, vai ver que aquelas ruas todas estão abarrotadas de vendedores. Um dos pontos do reordenamento do comércio é também eliminar a venda desordenada nas grandes artérias da cidade de Luanda. Reportagem da semana 2024.
Geração Jornal, edição de sexta-feira. Passamos agora para a localidade do Beta Júlio, na zona da Barra do Kwanza, onde a população clama por mais serviços sociais, como energia elétrica, por exemplo. A falta deste bem, segundo o que constatamos, está a condicionar o bom funcionamento do centro de saúde da comuna. Uma população que tem na agricultura e a pesca as suas principais atividades. Entre as preocupações, o fornecimento de água potável. Para obter o líquido, a população vê-se obrigada a percorrer longas distâncias até ao rio. Tens que acordar muito cedo, 5 horas, ir buscar um bidão de água, vir deixar para as crianças. Ainda tínhamos água quando tínhamos energia. As crianças não conseguem banhar devidamente. Você vai comprar um bidão no bairro, está 150. Se for ir no rio, é distante. Mandando lá criança com 5 anos, não dá para levar no rio para ir banhar, se ele é sozinho. Pode se encontrar, você mais forte na mata, encontra que o filho se afogou na água. O meu dia passa mesmo no rio, fazer a pesca de camarão. Falta água, escolha, não temos. O bairro está sem eletricidade há 3 anos. Segundo os moradores, essa é uma das razões do aumento da taxa de natalidade e delinquência na região. Depois do PT fazer retorno, aquilo queimou, já não tem mais proveito. E não temos homens que reparam aquilo. Nós tivemos a usar a energia. Depois de usar a energia, de repente aquilo restaurou-se. Nós, como pescadores, estando no rio, podemos conseguir qualquer coisa, não temos para conservar este peixe, não temos a energia. A falta da energia, agora o número de delinquência aumentou muito. As pessoas não conseguem movimentar devidamente, as pessoas não conseguem, pelo menos, ausentar da sua casa durante um dia ou dois, ou uma noite ou 2 noites. A casa é sempre pronto aí. É assaltada. Não temos a via de acesso. O que nós utilizamos aqui é as motas. Há muita gravidez, por exemplo, as crianças de menor idade. Este é o centro de saúde do bairro Beta Júlio, única unidade sanitária aqui nesta comunidade e que tem limitações no seu atendimento devido à falta de energia elétrica. Se for uma malária grave, nós temos que enviar para os centros mais especializados. Não estamos no laboratório, falta mesmo de energia, falta também algumas reabilitações. Os problemas já são do domínio do administrador da Barra do Kwanza, que está também preocupado com o número de crianças fora do sistema de ensino. Esta situação já é do domínio da ENDE e estamos a conversar, a falar no sentido de tão rapidamente possamos resolver essa situação. Dentro deste trimestre ainda poderemos ter essa situação resolvida. A educação preocupa-nos porque temos muitas crianças aqui neste bairro fora do sistema de ensino. Nós estamos a contar aqui acima de 425 crianças fora do sistema de ensino. Já identificamos locais para se possamos erguer aqui uma escola primária numa primeira fase, para que de facto as crianças sejam inseridas, porque este é o nosso foco, inserir as crianças para que elas tomem o gosto pela educação, pelo ensino. Localizado no Baixo Kwanza, na comuna da Barra do Kwanza, o bairro Beta Júlio tem 4.206 habitantes. Agora o impacto da abertura nesta quinta-feira das comportas das barragens de Cambambe e de Louca, respectivamente nas províncias do Kwanza Norte e de Malange. Há famílias afetadas por inundações também na província do Bengo e são mais de 200. A água atingiu igualmente vários campos agrícolas. Foi criada uma comissão para prestar apoio aos sinistrados. São no total 200 famílias que viram as suas residências inundadas em consequência do transbordo do rio Dande, no segmento da abertura de 2 comportas da barragem das Mabubas, gerida pela Prodel, como justificou a governadora local Maria Antônia Nelumba. A Prodel teve que abrir as comportas, porque também senão correríamos riscos em termos de barragem, mas depois quando a água vem a determinada velocidade, não é possível às vezes socorrermos. Ao mesmo tempo, estamos também a contactar o Ministério das Obras Públicas para ver se consegue fazer obras de melhoria para a contenção do avanço das águas. O processo de abertura das comportas é realizado anualmente por conta do aumento do caudal do rio. Entretanto, olhamos agora para as consequências do transbordo. E a água vinha com muita intensidade. É assim que partiram algumas casas. E até rendemos graças a Deus porque aquilo aconteceu de dia. Apesar de tudo, mas Deus no comando, porque se acontecesse à noite, muita população poderia morrer, isso sobretudo aquelas casas que foram desabadas. Minha casa caiu, precisa chapa, precisa o código de balote, precisa também o código do terreno.
Os bairros Cabocha e Bula estão localizados nas proximidades do Rio Dande. Entre as vítimas, há quem tenha perdido não só eletrodomésticos e outros pertences, mas a residência na totalidade. Este é o caso da jovem Rosalina Chissola. Perdi embora que toda a imobília de dentro, casa nos partindo no corpo. E a criança estava a dormir, depois não tinha como fazer. Graças a Deus o esposo que estava lá. Este local em que nos encontramos deu lugar ao Rio Dande. Aqui, onde estou posicionado, a água chega perto do nosso joelho. A verdade é que até ontem, por volta das 10 horas, tratava-se de um campo de cultivo. Aqui era possível encontrar desde banana, feijão, mandioca, mangueiras e muito mais. Tudo isso ficou apenas para o passado, para a tristeza da senhora Rosa, a dona destes campos de cultivo. Perdi as bananeiras, as mangueiras. Eu, para o ano, colho as mangas, mas esse ano não consegui recolher as mangas, porque todas as mangas estão dentro de água. O milho, plantei milho, macunde, jinguba, tudo está aí dentro d'água. Essa é a terceira vez. Primeira vez enxugou, pusemos a comida. Nem fez 2 semanas, a comida inundou-se de água. Então, como aqui tem muita água, subimos ali em cima, aqui é a mesma coisa também. As famílias desalojadas foram colocadas na nave de uma unidade hoteleira que se encontra fora da atividade. Ali, as vítimas deverão se manter por um período de 1 semana até o realojamento em casas de chapas no bairro 25. O mais rápido possível, elas vão continuar a trabalhar hoje, amanhã, no fim de semana, para que a partir de segunda-feira já com as chapas que temos vamos conseguindo alojar as famílias. Casa provisória de chapa, porque não temos como construir agora casas definitivas, mas os lotes que nós estamos a entregar são lotes suficientes para que, tendo a casa de chapa no quintal, aqueles que tiverem possibilidade já vão poder erguer a sua casa. Contabilizamos já um total de 600 casas afetadas, mais de 200 que ficaram destruídas, razão pela qual as famílias foram realojadas aqui no local em que nos encontramos. São agora 400 famílias desalojadas em consequência de inundações causadas pelo Rio Dande, como admite a governadora Maria Antônia Nelumba. Temos as 200 que já foi da inundação anterior e mais 200 dessas que saíram do bairro do Cabocha. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros reforça o apelo às famílias para que evitem construir perto dos rios. Saneamento básico, novo retrato para o caso de Luanda e é o segundo do ano. A nossa equipa passou hoje pelo município do Quilamba-Quiache, um dos mais populosos da capital. Que também registrou melhorias no quadro ao longo do ano passado. Mas o plano para 2024 não deixa de ser exigente. Acompanhando na reportagem do Paulo Mateus. Nos primeiros meses de 2023, a província de Luanda registrou mais de 40 mil casos de malária. Os cidadãos apontam o lixo e os charcos de água como principais causas devido aos mosquitos e moscas, como é o caso dos munícipes que acorrem todos os dias ao Centro de Saúde Materno-Infantil do Distrito Urbano do Palanca e os moradores da Santa Terezinha no Distrito Urbano do Golfo, município do Quilamba-Quiache. Eles vêm tirar o lixo 3 vezes por dia, mas muitas das vezes fazem 1 semana, não conseguem vir tirar o lixo. Então, o lixo, as pessoas, quando o contentor já está cheio, eles depositam o lixo no chão. O maior problema é que eles têm que tirar o lixo todos os dias, pelo menos 3 vezes ou 2 vezes diário, porque se eles tirarem o lixo de manhã e às madrugadas, eu acho que vai normalizar. Nós somos moradores aqui do Palanca, nascemos aqui no Palanca e essa água perto ao hospital está mesmo mal. Essa água causa muitas doenças, mosquitos são parados por aqui. Você vem no hospital, encontra mais essa água e o cheiro não está favorecendo também. Por exemplo, aqui na rua ou do Distrito Urbano do Palanca, os cidadãos dizem que estão preocupados com a água que se encontra neste local. Aqui neste quintal, a água já está há mais de 2 meses e os cidadãos estão preocupados com essa situação porque alegam que a malária praticamente vive aqui por causa dos mosquitos e das moscas. Essa água parou aqui por causa do Palanca Place. Dizem que construíram o Palanca Place, a água já não passa. E quando chove nos quintais, então, passamos mal. Queremos que asfaltem as ruas,
porque aqui está mesmo muito mal. E o especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho, disse que o problema do saneamento básico tem sido um dos elementos principais que tem viabilizado o combate à malária na província de Luanda. Quando nós falamos em saneamento básico, estamos a falar especificamente do sistema de drenagem. Após chuvas ou mesmo sem haver, pode notar-se um pouco pela cidade zonas alagadas por vários dias. E isso é suficiente para que o mosquito possa se desenvolver e a partir daí começar um ciclo de transmissão da doença. O saneamento básico representa um dos principais calcanhares de Aquiles do nosso sistema de saúde e a fonte de muitas doenças, entre as quais a mais prevalente é o paludismo. Tem que colocar redes nas portas e janelas para impedir que o mosquito tenha acesso ao interior das residências, a pulverização intradomiciliar, usando inseticidas dentro das nossas residências. É preciso melhorar o sistema de micro e de macro drenagem a nível da capital, ou seja, das águas domésticas e das águas resultantes das chuvas, não devem ficar paradas por um período superior a 4 horas. E sobre o saneamento básico, a administração municipal do Quilamba-Quiache garantiu o seguinte. Para este ano, a administração municipal do Quilamba-Quiache tem em carteira a continuidade dos projetos já definidos no ano passado, precisamente na prioridade ou na priorização da limpeza das valas de drenagem e bem como na continuidade do contato com a Elisau e indicação dos principais pontos de recolha de resíduos sólidos a nível do nosso território, daquilo que é produzido pela população. No lançamento da campanha Zero Malária Começa Comigo, em dezembro de 2023, em Luanda, o Ministério da Saúde garantiu que está a negociar com a empresa produtora de vacinas da malária e a preparar dinheiro para que a compra da vacina seja feita nesse ano. E os problemas de saneamento básico, que estão sempre na base do aumento dos casos de malária, continua a ser a principal causa de mortes no país. 2024 é, para a saúde, um ano de desafios exigentes no combate à doença, com o programa Zero Malária Começa Comigo. Seguimos agora a conversa com o Dr. Jeremias Agostinho, mestre em saúde pública. Bem-vindo, obrigada por estar aqui connosco. Muito boa noite também extensiva a todos os telespectadores. No fundo, o combate à malária não depende nem só das autoridades e também nem só da população com a proteção própria. Exatamente. A responsabilidade pelo combate à malária tem que ser bipartida. Nós temos uma parte da responsabilidade que é dos cidadãos e outra parte também que é das autoridades, que seja as autoridades a nível local como as autoridades a nível central. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande em fazer com que a malária deixe de ser o principal problema de saúde pública que nós temos hoje. Mais do que distribuir mosquiteiros em programas de organizações não governamentais, o próprio governo com programas para o combate à doença, é necessário que tenhamos consciência das condições de higiene. Exatamente, mas aqui um aspecto muito importante, e na peça fez-se menção a isso, é a questão do saneamento básico. O saneamento básico é o nosso grande calcanhar de Aquiles, que faz com que todos os dias, infelizmente, a população de mosquitos aumente de forma significativa e, com isso, o número de casos da doença. Nós não podemos esquecer que todos os anos cerca de 9 a 12 milhões de angolanos são infectados pela malária. É o número de casos que todas as unidades recebem. E esse número pode ser um pouco inferior à realidade, porque infelizmente ainda temos unidades que não apresentam os seus dados à Direção Nacional de Saúde Pública. E todos os anos nós temos cerca de 9 a 12 mil pessoas que morrem por causa das complicações da malária, complicações diversas. E nós estamos a falar só de mortes, porque depois há aquelas sequelas que permanecem com os cidadãos, como o caso da insuficiência renal, o indivíduo ser obrigado a fazer hemodiálise com muita frequência, ou os quadros neurológicos. Então, nós, para conseguirmos combater de facto a malária a nível do nosso país, temos que prestar uma atenção muito especial ao saneamento básico que temos a nível das cidades. Dr. Jeremias, há pouco tempo falou-se na aquisição de vacinas para a malária para Angola.
é uma solução imediata, mas não suficiente. Sim, a vacina claramente vai reduzir de forma bastante significativa o número de mortes por malária, mas aqui um aspecto, a vacina é administrada, pelo menos as duas marcas de vacinas que existem, são administradas em crianças com 4 doses, até pelo menos aos 2 anos de idade. Mas nós temos uma população adulta que poderá não se beneficiar e a prevenção da malária ela não é em 100%, é cerca de 75%, ou seja, mesmo fazendo a vacina, existe ainda uma possibilidade da criança vir a ter malária e acabar por morrer. Então, para nós, de certa forma, temos um impacto bastante significativo na redução do número de casos e do número de mortes. Nós temos que melhorar o sistema de drenagem, quer seja micro como a macro drenagem, a nível das grandes cidades, um pouco por todo o país, não só por Luanda. Esse é um problema nacional. Nós não podemos continuar a ter águas paradas por um período superior a 24 horas, logo depois de fortes quedas pluviométricas. Não podemos ter os charcos, as pequenas lagoas, as bacias de retenção, sem serem devidamente tratadas para impedir que o mosquito cresça. Porque hoje o combate à malária não tem muita história. Se o mosquito não conseguir crescer na água limpa que fica parada, nós não vamos ter um agente que possui condições para transmitir a doença. Então, nosso foco tem que ser neste insecto, o combate ao vetor. E ali a população tem a sua responsabilidade. Por exemplo, nos pequenos recipientes que nós temos em nossas casas para guardarmos, para acondicionarmos água, para usar, temos que garantir que eles vão ficar sempre fechados. Depois, aquelas pequenas lagoas que ficam ao redor da casa, nós temos que fazer questão de eliminar aquela água e o nosso lixo ele tem que ser colocado num saco, colocado num contentor devidamente para impedir que ratos, moscas, baratas e água acumulem no lixo. E depois nós temos a responsabilidade que é do Estado, não tem como, não pode fugir disso, que é, por exemplo, a pulverização extradomiciliar. Nós há algum tempo vínhamos aqueles chamados carros de fumo que destruíam e matavam a população de mosquitos. O Estado tem que garantir que o lixo vai ser recolhido atempadamente, tem que garantir que as grandes bacias de retenção que nós temos aqui na capital, na zona do Talatona, na zona do Kazenga, a bacia de retenção do Coelho, como são zonas que acumulam muita água, nós temos que colocar cloro, temos que colocar inseticidas naquela água para o mosquito não crescer. Então são com essas medidas que nós, na verdade, vamos conseguir ter o efeito desejado. Obrigada, doutor. Muito teríamos por falar sobre o tema, como biolarvicidas e outras medidas. É sempre um prazer receber o senhor e, pessoalmente, pela primeira vez o senhor está aqui no programa. Exatamente. Bem-vindo, obrigada. Muito obrigado pelo convite. Com outras informações. E sempre que pudermos estaremos aqui disponíveis para informar a população. Obrigada, doutor. O Sistema de Educação de Luanda ganhou mais de 800 novos professores na sequência do mais recente concurso público de admissão. O ato central de apresentação dos resultados aconteceu hoje. A Direção Provincial da Educação garante que estão criadas condições para os próximos passos. Luanda tem no sistema de ensino 33.701 professores. Ao grupo se vão juntar mais 855. Ainda assim, o número é insuficiente comparativamente ao que se pretende para a cobertura na província. Não são suficientes para a cobertura das necessidades a nível da província de Luanda. Mas há que entender que, neste momento, é a disponibilidade financeira que tínhamos e devido à carência de professores a nível não só de Luanda, mas a nível nacional, então foi distribuído esse fundo salarial. Portanto, Luanda necessita de 4.262 professores. 19.906 candidatos foram submetidos ao teste de admissão, dos quais 511 com deficiência e apenas 19 comprovaram a sua condição. Os candidatos com deficiência deviam entregar junto das comissões técnicas ou mesmo do Gabinete Provincial de Educação o relatório médico ou a junta que prove a sua deficiência. Desses candidatos, apenas 19 fizeram prova disso. Nós mesmo, o Gabinete Provincial, ajudamos
esses candidatos com a Junta Provincial de Saúde a resolver a questão dos relatórios e juntas médicas. Filomena Carlos, diretora do Gabinete de Educação, avançou que a fase final deste processo arranca segunda-feira com a entrega de documentação e contratos. A gestora pública disse também ser uma etapa que vai permitir analisar a veracidade dos documentos. De 8 a 24 de janeiro, os candidatos admitidos deverão dirigir-se ao Magistério Mutiaquevela, na Sala 8, Reis-de-Chão, para a entrega do seu processo individual. Portanto, de 8 a 24 de janeiro, a partir do dia 26 de janeiro, então nós vamos começar a dar tratamento à admissão desses professores. E até o dia 26 de fevereiro, todos esses professores deverão já ter as suas guias e irem apresentar-se aos diferentes municípios. Nós estamos a trabalhar com as instituições para aferir a veracidade dos documentos e caso algum candidato apresente documentação fraudulenta, ele será imediatamente excluído e pode ser responsabilizado também civil e criminalmente. O processo de candidatura de ingresso ao concurso público da educação teve o seu início em setembro de 2023. E as aulas no ensino superior retomaram a meio gás a nível de Luanda. O regresso depois da quadra festiva é marcado pela ausência considerável de estudantes e professores. É o cenário que constatamos na ronda que efetuamos algumas instituições do ensino superior aqui na capital do país. Mangas arregaçadas, preguiça de fora e toca estudar. Após o período de pausa, quando da quadra festiva, as aulas no ensino superior retomaram em pleno. Infelizmente, a famosa ausência de muitos estudantes tomou conta em várias instituições de ensino. De acordo com o calendário do ensino superior, dá-se conta que o reinício das aulas vai, não é, do dia 1 de janeiro ao dia 5 do mês em curso. Porém, o dia 1 ponderou-se por ser o primeiro dia do ano e um dia que dá sequência à quadra festiva, sendo que o dia efetivo seria o dia 2, mas não houve essa aderência. Portanto, o dia 3 seria o dia efetivo para aderirmos às aulas. Parcialmente, alguns professores têm aparecido, sendo que outros professores não aparecem por motivos alheios à sua vontade. Apelamos ou aconselho aos colegas que se façam presente, porque as aulas efetivamente já começou e as aulas já estão a ser ministradas pelos professores ou os docentes de casa. Na Faculdade de Economia, por exemplo, a movimentação foi ligeira, comparada de Direito, onde as ausências foram mais acentuadas. Essa estudante revela que o regresso com provas não está fácil e nem isso foi suficiente para evitar as abstenções dos universitários. Está a ser meio complicado porque retomamos já com as provas e as provas estão a se seguir, todas as provas, uma atrás de outra, e está a ser meio complicado e um pouco estressante, mas contudo está a ser bom. Lamentações para uns, alegria para outros. Aliás, as expectativas são altas, até porque graças a Deus já tive uma boa notícia, tive positiva em uma disciplina que eu não esperava, álgebra linear. Então eu acredito que com esforço vamos conseguir alcançar as expectativas. Para este docente universitário, o cenário é recorrente, mas a adoção de medidas pode ajudar a corrigir o problema. Nós, como docentes, estamos comprometidos com a nossa função, o nosso papel, como acadêmicos, fazedores de ciências, e também os estudantes que devem estar aqui nos dias normais de aula, devemos estar comprometidos com aquilo que é a nossa missão, a academia, fazer ciência. Se não estivermos comprometidos, vamos cair nessa letargia e vamos deixar com que as coisas continuem sempre a andar conforme tinha havido. Daí o maior comprometimento de ambas as classes, tanto docente como discente,
joga aqui um papel muito importante para darmos uma outra visão, um outro panorama e levamos as coisas sempre à dimensão normal que se espera em situações de género. Apesar das expectativas com a retoma das aulas, os estudantes contaram também que a falta de meios tem limitado o processo de ensino-aprendizagem. Sentimos falta, às vezes, da internet. Não temos como vir fazer trabalhos informatizados aqui, não temos também computadores. Precisamos de mais livros na faculdade para conseguirmos ter, então, o domínio dos nossos conteúdos jurídicos. Aulas no ensino superior retomam com fraca adesão dos estudantes quando faltam 3 meses para terminar o primeiro semestre. Outra vez, boa noite. Regresso da informação. Olhamos para contas no Plano Anual de Endividamento. Documento que alinha as despesas que visam colmatar o déficit do Orçamento Geral do Estado. As contas para 2024 são previstas na ordem dos 10 bilhões de kwanzas. O Plano Anual de Endividamento de 2024, documento que materializa a estratégia de financiamento no quadro do processo de execução do OGE, prevê capitalizar mais de 10 bilhões de kwanzas para colmatar o déficit do Orçamento Geral do Estado para 2024. A declaração publicada em Diário da República a 2 de janeiro estabelece que os montantes estimados podem ser alterados para ajustes de acordo com a dinâmica de colocação e as condições do mercado. O documento refere que 6,1 bilhões de kwanzas devem ser captados mediante recurso ao mercado externo e o restante no mercado interno. O plano de endividamento é importante porque sinaliza ao mercado, em que pese a política fiscal continuar expansionista no que se refere ao financiamento do déficit orçamentário, que existem esforços para controlar a trajetória da dívida. Isso é especialmente importante pelo fato de que pode sinalizar ao mercado uma preocupação por parte do governo com o equilíbrio das contas públicas, embora possa ser difícil conseguir essa meta fiscal no curto prazo. Contudo, a medida em si deve melhorar as expectativas do mercado quanto à responsabilidade fiscal do governo, uma vez que traz mais previsibilidade das finanças públicas. A concessão de garantias públicas para o cumprimento dos montantes fica limitada ao valor de 330 bilhões, em conformidade com a lei que aprova o OGE para o exercício econômico de 2024. O instrumento legal deve também privilegiar a contratação de instrumentos que auxiliam a gestão ativa de passivos, promover a eliminação de títulos indexados à taxa de câmbio, melhorar o perfil de vencimento da dívida pública, fomentar emissões de referência e promover o mercado secundário da dívida pública. Entretanto, a eliminação completa dos títulos indexados aos movimentos do câmbio não parece ser adequada, especialmente se se quiser atrair investidores internacionais para a compra dos títulos do Tesouro. A indexação dos títulos a algum indicador que afeta sua rentabilidade, dependendo se o investidor é nacional ou internacional, acarreta em si mesma um conjunto de expectativas sobre a condução da política econômica. Isso é muito importante. Por outro lado, precisamos também pensar em ampliar o plano de endividamento anual dentro de um arcabouço fiscal que consiste num conjunto de regras, de controle do endividamento e do gasto público, a partir de parâmetros técnicos. Por exemplo, o aumento do gasto deveria acompanhar a evolução das receitas em um determinado percentual. Também poderia-se estabelecer um teto e um piso para as despesas, ou seja, um arcabouço fiscal que contemple um compromisso de reduzir o déficit fiscal e criar condições para a redução da taxa básica de juros, muito importante para a retomada dos investimentos produtivos e também do crescimento da economia. De acordo com o Plano Anual de Endividamento, cerca de 81% do estoque da dívida governamental do país tem exposição ao risco cambial, nomeadamente as obrigações do Tesouro em moeda nacional indexadas à taxa de câmbio, obrigações do Tesouro em moeda externa, os contratos mútuos junto da banca local em dólar e euro e todo o estoque de dívida externa. Junta-se a nós a seguir o repórter Francisco Soares com pormenores de mais um momento de homenagem a Rui Mingas. Francisco, boa noite. Estás ao lado dos parentes de Rui Mingas, parentes e amigos. Quais são as informações adicionais?
Boa noite, Kina e Simeão e todos que nos acompanham a esta hora. É verdade, nós estamos aqui na casa do irmão mais novo de Rui Mingas, ele que é o Norberto Mingas, que recebeu a nossa equipa de reportagem para assim nos dar a conhecer sobre o ambiente que se vive aqui nesta casa que fica no Benfica, esta família que decidiu reunir aqui amigos e familiares para o último adeus, começarem assim os preparativos para o velório de Rui Mingas, este nacionalista que também foi compositor e cantor, que um dos seus feitos mais notáveis tem a ver com a composição do hino nacional da República. Rui Mingas, que morreu nesta quinta-feira, aos 84 anos, vítima de doença prolongada em Lisboa, Portugal. O seu irmão e também outros familiares mostraram-se indisponíveis para dar qualquer declaração neste momento, porque entendendo a situação delicada que a família passa e também alguma emoção ainda é possível ver nos rostos das pessoas que aqui encontram-se, também vão chegando outros familiares, é possível ver que ainda há alguma emoção, porque claramente é compreensível, mas segundo a informação que Norberto Mingas nos deu, é que possivelmente um dos filhos vai chegar aqui a Luanda, vindo de Lisboa, no domingo, para assim tratarem sobre outros detalhes e últimos detalhes acerca do velório e do enterro. E também temos a confirmação da família que o enterro vai ser mesmo cá em Luanda, como se falava que provavelmente iria ser em Cabinda, mas o enterro será mesmo cá em Luanda. Por agora, esperam-se outros membros da família, outros amigos e outras individualidades aqui nesta casa do irmão mais novo de Rui Mingas. Estas são as informações que temos a passar a esta hora. Com certeza iremos acompanhar os detalhes, tudo o que se passa ao longo desta atividade. Pois, e reportagem da semana, a primeira do ano 2024, com o retrato de Luanda, rosto para o novo ano. Olhamos para o que foi melhorado com o plano de reordenamento do comércio e o que ainda deve ser melhorado. E assim na reportagem hoje o Simão João. Vamos acompanhar. Quase a completar um ano desde a sua implementação em fevereiro de 2023, é este o retrato, diga-se, de algumas zonas de Luanda por onde o programa de reordenamento do comércio passou e continuará a passar. Melhorias na circulação automóvel e de pessoas sobre os passeios, que antes servia de espaço para a venda desordenada e que expunha clientes e vendedeiras sobre vários riscos de vida e que hoje preferiram entrar para os mercados. Eu acho que este programa do governo provincial está a fazer um bom trabalho e aconselho as senhoras que têm vendido aos passeios das ruas, nas estradas, que isto é um perigo, é risco, pode vir perder a vida, porque também na altura eu vendia nas estradas, eu vendia no Avocumbi, achava melhor e mesmo, eu sentia que também estou mesmo a correr risco. Que gostou mais mercado e com que nós mesmo, a população, temos que entrar nos mercados, porque a tendência é que o cliente entra. É necessário mesmo trabalharmos juntos para que nós possamos ter uma Angola limpa, segura. Se em algumas zonas do município de Luanda os constrangimentos decorrentes da venda desordenada à beira da estrada fazem parte do passado, noutras as imagens falam por si. As pedonais têm sido um dos pontos preferenciais dos comerciantes que fazem a aquisição de alguns bens para comercializar neste ponto. Em Cacoapo, são duas pedonais onde normalmente nota-se o comércio ambulante. A resistência da população continua a ser uma das condicionantes para o melhoramento do comércio. A
pequena praça que nos mostraram não é apropriado para nós. Por isso que nós não vamos lá. Nos mostram um lugar que vai ser apropriado para nós vender, um lugar estratégico que ajuda nós e o povo. Se estamos a continuar aqui a correr porque não temos praça. E por isso que estamos aqui na estrada. Sem praça, sempre nós vamos continuar aqui na estrada, não vamos deixar de vender na estrada. No Calemba 2, município de Talatona, encontramos a Dona Teresa, que sugere o fim da venda a retalho nas lojas para reduzir a venda desordenada em locais não aconselháveis. Bagre dorme onde tem água. Onde não tem cliente, Zungueira não sobrevive. Zungueira tem que vender no sítio onde tem cliente. Essas praças não têm paragens. Essas praças não têm movimento. Porque também não podemos continuar a vender assim no meio da estrada, é risco de vida. Vamos encontrar uma boa política, acabam com a venda retalhistas nas lojas. Fica venda grossista. O mercado do Calemba 2, no município do Talatona, é um dos que mais recebe fluxo de pessoas que comercializam seus produtos sobre os passeios e também próximo da estrada. Mas esta situação poderá ter os dias contados, segundo o governo da província de Luanda. Temos passos para os próximos dias. Vamos atacar a zona do Calemba 2 e outras artérias onde configuram-se ainda como pontos de venda desordenada. Temos certeza que com a colaboração de cada um dos munícipes, com a colaboração de vocês, comunicação social, vamos conseguir dar dignidade a todas as famílias que vivem na província de Luanda. Quem tinha a loja fechada e hoje vê reaberta, fala sobre as vantagens de trabalhar com a documentação regularizada. De outras lojas que não tinham documentos regularizados, conseguiram regularizar. Pelo menos assim, o Ministério do Comércio já consegue controlar as vendas das lojas, principalmente aqueles que vendiam a grosso. O governo da província de Luanda construiu e reabilitou vários mercados que estão ao dispor dos comerciantes. A pedido do governo provincial, nós estamos à espera que o governo provincial traga esse pessoal mesmo de fora, como armazém, outro pessoal que vende ambulantes, para poder receber esse pessoal todo. E é esse o propósito que a gente tem, de ajudar o governo da província a reorganizar a nossa Luanda. Quando começou essa campanha, nós, na verdade, chegamos a registrar um número de 3.680 vendedores, vindo do São Paulo e daqui da rotunda da Quianda. Infelizmente, não sei o que é que se passou, essas pessoas depois começaram a regressar aos locais do habitué. Estamos a corroborar, porque já fomos no outro sítio, estamos sempre disponíveis, porque nós não podemos entrar com conflito com o governo, também não podemos negar o programa do governo provincial, nós temos que acompanhar. As condições para o exercício da atividade comercial passa essencialmente no cumprimento de um conjunto de situações em que cada um desses entes faz parte. Se a empresa já inscreveu os seus funcionários no INSS, a empresa já fez contrato de trabalho com esses funcionários, ela poderá reabrir o seu estabelecimento. O governo provincial tem até o momento disponível mais de 100 mercados, sendo que desde o início do programa de reordenamento do comércio em fevereiro de 2023, mais de 100 milhões de kwanzas foram arrecadados em multas. E termina aqui a edição de sexta-feira de Girassol Jornal, que volta amanhã à mesma hora com a Janete Meio-Dia e também o Dilson Garcia. A todos continuação de boa noite e esta dupla regressa na segunda-feira. Boa noite, estamos juntos.